Bom dia, estamos iniciando mais uma reunião do nosso Vem Club com a doutora Nara Medeiros, doutor Álvaro Galvão, em pleno feriado de 20 de setembro, aqui no Rio Grande do Sul, que é o dia da Revolução Farroupilha, que é muito comemorado por nós gaúchos. Sempre o pessoal faz desfile a cavalo, lembrando as bravatas, as peleias nas Campinas aí, que ficaram muitas histórias de Bento Gonçalves, Giuseppe Garibaldi, de atravessar a terra carregando navios puxados por bois, que eles tinham que sair da Lagoa dos Patos, não podiam sair para o Rio Grande, que era tomado, e eles passaram, acho que foi perto de Imbé, né, Álvaro? Puxando os barcos, saíram no mar, um ou dois afundaram, e os outros conseguiram chegar em Santa Catarina, em Laguna, e tomaram Laguna e vieram de lá. E lá que ele conheceu a Anita Garibaldi, deu um romance, isso foi contado na história da Casa das Sete Mulheres. Bom, mas estamos aqui para conversar sobre as técnicas de laser em tributárias. Então, estamos começando a nos debruçar sobre esse assunto. A semana passada já estudamos sobre tributárias em recidivas de cajado, né? E hoje, mais ou menos, vamos seguir na mesma linha, devido à escassa literatura de laser especificamente para tratar tributários. Então, hoje nós vamos falar sobre a técnica do porco-espinho, do hedgehog. Eu vou compartilhar aqui a tela. A técnica do porco-espinho. Então, essa técnica foi publicada pela Whitney Clinic já faz um tempo, foi em 2016, e hoje ela é utilizada por alguns colegas para tratar recidivas não só de cajados da região inguinal, mas também da região poplítea, e também para tratar restos de colaterais que ficaram ao longo do tratamento anterior. Então, aqui, para começar, eu resolvi trazer um caso ilustrativo só, dois casos ilustrativos. Nesse caso aqui, uma paciente que não era uma recidiva, mas só para ilustrar, que chegou com tributárias extensas na região da poplítea esquerda, e aqui pela imagem da ecografia assustadora, né? A gente olha uma imagem assim, pensando em tratar com endolaser, isso facilita bastante o tratamento. Essa paciente não era especificamente a junção safenopoplítea que estava com refluxo, mas ela tinha anexada à junção uma duplicação. E a gente fez o tratamento, então, com um laser endovenoso. Aqui o nosso planejamento cirúrgico. Ela tinha, isso aqui não era a safena parva, era uma anexa da parva que estava dando aquela tributária naquela região. E aí foi feito várias coisas baseado na técnica de hemodinâmica de varizes, né? Fechamos o laser lá em cima, uma parte de Giacomini. Nós não temos resultado tardio, mas temos resultado de uma semana dessa paciente. O tardio ainda não, porque esse caso é muito recente. Mas a gente já percebe com uma semana a evolução perdeu a força totalmente dessas veias. E a gente espera que agora, no retorno, isso vai estar menor ainda. E aí se parte para uma segunda abordagem. Esse é outro caso, uma paciente aqui sim, com recidiva de cajado, de poplítea, desse lado perna direita, e aqui está. Havia um cotinho de poplítea, de safena parva, desculpe, um cotinho de safena parva, foi abordado com endolaser também. Aqui, com uma semana, a gente já nota o desaparecimento da força da veia, e agora também, esse caso também é recente, a gente vai esperar para trazer depois o resultado mais tardio. Mas isso é só uma ilustração para a gente, então, pensar na importância do que a gente está estudando, né? A gente, claro, muitas pessoas, eu faço espuma ali, mas a espuma a gente sabe que precisa de compressão e precisa de uma boa compressão, e ela
pode resultar o esclerotrombo e ela é uma excelente técnica, né? Mas a gente sempre tem que pensar que existe alternativa e que não precisa ser alternativa como ou um ou outro, mas como uma técnica adicional, que eu posso fechar com laser, posso complementar com espuma, que é assim que faz esse grupo que nós vamos estudar hoje. É um grupo da Whitley Clinic, como eu já tinha falado para vocês, é um trabalho de 2016, escrito por Barry Price e colaboradores. Então, a técnica do porco-espinho. Aqui é o artigo. Então, ele começa falando da neovascularização, que são os vasos bizarros, com múltiplas segmentações, que a gente está bem acostumado a ver isso no nosso dia a dia, quando existe recidiva de algum trajeto tratado, e que eles podem ser secundários ao tratamento por cirurgia e secundários ao tratamento por espuma. E o tratamento que é preconizado, ou pelo menos era até a data da publicação desse artigo, era tratamento de abordagem cirúrgica ou complementação com espuma. A gente sabe que ainda é assim, né? E ele fala que apresentando a termoablação como uma alternativa, então, para esse tipo de tratamento. Como é que ele faz isso? Com múltiplas cânulas endovenosas. Pode ser, como eu já tinha falado, usados na região inguinal, na poplítea, ou remanescentes de ablação anterior, de ablação ou de cirurgia anterior que tenha sido feito. A espuma é a primeira escolha, mas a compressão dessa região pode ser mais difícil. Dessa região, aqui está se referindo à região inguinal. Compressão inguinal é mais chatinha de fazer. Na prática, a gente sabe que uma espuma, um polidocanol a 3%, ele não prescinde de compressão na região inguinal. Ele fecha bem. Mas o autor aqui falou, deixou bem claro isso, que a efetividade da espuma precisa ser feita mais com compressão e que na região inguinal é mais difícil. Então, isso daria muito esclerotrombo remanescente, e isso seria passível de reabertura novamente no futuro. Ele cita os guidelines, falando que o tratamento da prioridade para essa reintervenção é cirúrgico ou espuma, e aí ele fala que a neovascularização parece ocorrer com a mesma frequência após endolaser e com a pós-cirurgia. Só que na experiência deles, eles acreditam que com a energia adequada na termoablação, existe uma necrose, uma morte da parede da veia, e não há recanalização, pela experiência deles. A gente, até agora, nesses quase 10 anos já que a gente faz laser também, a gente vê muito pouca recidiva por laser. Depois eu até quero ver a opinião de vocês. Pode haver recidiva no tratamento de espuma em 15 a 20% dos casos, em séries com follow-up de 1 ano. E ele encontrou taxas semelhantes no stripping, só que o stripping ele não associa com uma espuma, que seria uma recanalização. Seria o stripping que o local onde arranca a veia fica um espaço morto, preenchido com sangue, e, teoricamente, a reabsorção desse sangue faz muita neovascularização, e que isso depois acaba sendo como caminho para a recidiva. Um método é semelhante a uma outra técnica que eles também descreveram em 2008 para tratamento de perfurantes, que eu vou fazer um briefing aqui, rapidinho, uma parte sobre essa técnica. Os vários segmentos são identificados por ultrassom, eles usam o lidocaína 1%, colocam abocates 14, tá? Ele posiciona o abacate, tira a agulha de dentro e põe a tampinha, e vai para o próximo. Aí assim vai fazendo as punções. Eu uso fibra Never Touch de
1470, 4 French, e fazem tumescência com solução de Klein. Aqui, então, eu fiz um parênteses dentro dessa apresentação, mostrando a técnica que eles falaram, que descreveram em 2008, que seriam as perfurantes, tá? Um resumo rápido aqui. Eu acho que isso foi uma das primeiras técnicas apresentadas para... Aqui em 2000 eles desenvolveram a técnica falando. Acho que foi uma das primeiras apresentadas que abordassem perfurantes com termoablação, tá? Então, aqui eles falam que nos resultados deles, eles atenderam, nesse trabalho de perfurantes, 37 pacientes com ultrassom confirmados, com 81% de fechamento e 19% de não fechamento, tá? E 14 eles acharam perfurantes em outros locais. Tipo assim, fechou aquela e eles foram examinar, fazer o controle e acharam outra do lado, outra mais para cima, mais para baixo, tá? E assim, ó, foi catastrófico esse trabalho deles aqui. Eles tiveram umas coisas impressionantes nesse resultado. Eles aqui tiveram um caso de trombose de veia muscular gastronêmica e tiveram um caso de errite na junção safeno-femoral, tiveram um caso de fístula arteriovenosa, tiveram um caso de injúria de nervo peroneal superficial, com o pé caído, que teve que ser tratado, fisioterapia e tal. Tiveram infecção e 2 tiveram tromboflebite pós-operatório. Então, assim, foi um caos total. Preste atenção, quem está acompanhando aqui, isso aqui não é o artigo que nós estamos apresentando, o principal da técnica do porco-espinho. Isso aqui eles falaram que fizeram a técnica do porco-espinho baseado em uma técnica que eles descreveram tratando fazendo ablação de perfurante. No caso, eles usaram aqui foi a radiofrequência, não foi laser. E apresentaram essa série de complicações. Tá, aqui. Apresentaram essa série de complicações que provavelmente seria de curva de experiência, porque a gente não vê isso todo dia, né? De tantas complicações com ablação de perfurantes. Felizmente. Mas isso era só uma ilustração. Voltando então para a técnica do porco-espinho, aqui agora são as fotos de como eles fazem. Então, eles atravessam a neovascularização, inclusive passando por algumas paredes de vasos ao longo do caminho. Então, eles colocam aqui, no caso, colocaram 5 abocates com cânulas dentro da região neovascularizada, de segmentos na virilha. E é isso. Daí, agora falando um pouquinho sobre a tumescência que eles usam. 475 ml de cloreto de sódio, 20 ml de lidocaína 2%, com adrenalina, com vasoconstritor, e usam bicarbonato de sódio 5 ml, usando a ablação com laser, nesse caso, com 70 a 80 joules, né, por centímetro. Aqui mostrando a efetividade, né, porque eles fizeram controles depois no pós-tratamento, vendo que por ecografia o fechamento dessas tributárias, dessa neovascularização. Na discussão, que apesar da difusão do laser da espuma, o stripping ainda era bastante usado como técnica. Quando foi publicado esse artigo, em 2016, em 1/3 dos casos no Reino Unido ainda era usado o stripping. E ele trazia mais morbidade, com recuperação mais longa e neovascularização. Eles apresentaram uma meta-análise, eles citaram uma meta-análise
que incluía 3 estudos com 3.081 pacientes, sugerindo que o laser apresentou menos neovascularização e taxas de falhas técnicas menor comparado com outras modalidades, como a espuma e o stripping. A neovascularização extensiva ainda é abordada com reexploração cirúrgica ou espuma. Segmentos neovascularizados são um difícil desafio, e é fácil ver a espuma como uma possibilidade sedutora, lógico, por isso que a gente usa com tanta possibilidade, com tanta clareza. Os vasos serpentinosos são raramente adequados para a inserção de cânulas longas, mas, com cuidado, às vezes transfixando algumas delas, pode ser tratado segmentos mais longos com endolaser. Os vasos contraem, diminuindo o risco de esclerotrombos que poderão recanalizar depois, que poderiam, né, recanalizar depois. Eles recomendam acessar todos os vasos antes da tumescência, para não perder a anatomia. Eles tiveram follow-up com ultrassom de 14 casos, e os 11 se apresentaram para o follow-up, fizeram espuma no pós. E, segundo o que eles colocaram, eles fizeram espuma para seguir o protocolo, porque faz parte do protocolo. Foi identificado por ultrassom a obliteração desses vasos. E o período médio do follow-up é 123 dias, e sem complicações significativas como lesão nervosa ou trombose venosa profunda. Esse método, ele de múltiplas punções ou porco-espinho é o nome dele, então onde faz múltiplos segmentos recorrentes, curtos e recorrentes, é uma alternativa à espuma, e eu diria mais, eu diria que não é uma alternativa, seria um aditivo à espuma, que pode ser usado como uma técnica combinada. E ele é preferencial para vasos maiores que 3 milímetros. Não depende de compressão após o procedimento. Isso aqui. Então, aqui encerramos essa apresentação. E é assim, nós estamos tentando mostrar uma tendência, né? Que é o tratamento de laser tributários com laser. Para a gente mostrar essa tendência, a gente precisa mostrar o que tem na literatura sobre isso. E como ainda é muito parvo isso, a gente encontra pouca coisa, então acho que é prudente a gente mostrar aquilo que tem, que foi a origem do que se faz hoje, né? E por isso, então, esse trabalho, que é um trabalho extremamente pobre, é um trabalho descritivo, não tem caso controle, não tem... ele simplesmente é uma descrição de técnica, mas é inspirador, né? E foi inspirador e está sendo até hoje. Tem colegas que dão cursos mostrando a técnica do porco-espinho para tratamento de recidiva, e eu acho que a partir disso talvez tenha sido a origem de outras técnicas que a gente já está vendo, colegas que estão divulgando, né? De tratamento de tributárias com endolaser. Então, a partir desse comentário, eu gostaria de ouvir os comentários dos meus queridos colegas e amigos, doutora Nara Medeiros e depois doutor Álvaro Galvão. Olá, ótimo dia a todos. Então, parabéns ao Bernardo pela forma que você apresentou o trabalho. Foi muito interessante aqueles casos lá de crosta de popliteal. Acrescentou muito, na verdade. E é uma aula extremamente rica, né, na minha opinião. Na verdade, eu queria fazer um comentário, né, responder a pergunta que você falou sobre a recidiva de crosta com endolaser, realmente também. Na verdade, eu nunca tive recidiva de crosta com endolaser, eu faço endolaser desde 2009. Tive recidiva, mas não de crosta, assim, de segmento distal, enfim. Também é muito raro, né, ter recidiva por endolaser. Tem, mas não de crosta. E sobre essa técnica que ele utiliza, funcionando todas as veias ali da região inguinal, assim, eu utilizo na minha prática o tratamento de tributários com endolaser, sei que você também utiliza, e aí acho que é uma pergunta mais para você do que sobre o trabalho em si.
ali eu compreendo que ele tem que estar funcionando todas as veias da região inguinal, porque é um local muito pequeno, e aí realmente, se for fazer a tumescência, você vai perder alguma veia ali ou outra. Mas vamos falar de uma perna, por exemplo, e você faz essa técnica funcionando cada veinha, como um porco-espinho mesmo, ou funciona as veias que você vê que são mais principais, é, já que quando a gente faz a ablação daquela veia, a gente sabe que o calor ele propaga, né, ao lado. E como são veias assim menorzinhas, você vê que elas acabam reagindo bastante às vezes a uma veia que tratou ao lado. E diminui o tempo cirúrgico, né? Porque de repente, se a gente vai funcionar todas as veias numa perna ou numa coxa, a gente vai perder um tempo cirúrgico enorme aí. Eu vejo na minha prática que eu não preciso estar funcionando todas as vezes como ele fez ali na crossa, né? Repito assim, talvez assim, por ser uma crossa, por ser ali na região inguinal ou mesmo ali utilizando na região poplítea, realmente. Mas acho que quando a gente faz ali ao longo da perna, eu não vejo essa necessidade de estar funcionando tanto, principalmente quando a gente tem fibras menores, né? Eu não tenho a experiência ainda de utilizar a fibra de 200 micra, mas eu sei que você tem. Com a fibra de 400 eu já consigo navegar, principalmente a radial, ele usou ali a Nevertouch, né? A gente consegue navegar bem com a fibra de 400. Então, era mais sobre isso, sobre você falar um pouco assim, sobre a sua técnica nos ombros inferiores. Assim, a gente não tem ainda uma técnica, né? Mas a gente está criando um método. Não vou dizer que é o seguinte: a gente está aprendendo ainda, tá? E nesse aprendizado, a gente já tem algumas coisas que estão bem estabelecidas. Por exemplo, a gente não usa tanta quantidade de abocates. A gente usa provavelmente para tratar uma perna inteira, no máximo 5 abocates, né, que eu acho que a gente usou até hoje. E por quê? Porque, por exemplo, se eu começo a tratar do tornozelo em direção ao joelho, a gente coloca um abocate e vamos supor que a veia sobe, mas ela tem algumas curvas. Às vezes, com esse abocate, a gente consegue negociar a curva. Por exemplo, a veia está indo para o lado, aí você dirige a agulha ainda na punção, um pouquinho para o lado e vai. Aí ela vem para cá e a própria agulha vai para o outro lado e vai. A gente vai, com a agulha que é rígida, vai fazendo, obrigando a agulha a fazer as curvas das veias, como se estivesse vestindo uma manga de uma camisa. Vai para um lado, vai para o outro, vai passando a agulha por dentro. Daqui a pouco ela encontra uma parte mais retinha de novo. Quando entra com a fibra radial, por exemplo, a fibra também consegue driblar algumas dessas tortuosidades. E às vezes, se a gente faz todas as punções antes, faz muitas punções desnecessárias, vamos dizer assim. Tu faz uma punção, vai negociando aí a fibra. Só que daí o segredo é o seguinte: quando ela andou mais 2 centímetros, por exemplo, e trancou de novo. Aí esse local eu já coloco outro abocate. Por quê? Porque quando fizer a tumescência do primeiro, vai perder a anatomia do segundo, sabe? Porque ela vai espalhar, aí tu não consegue pegar mais. E às vezes eu coloco até, se o segundo evoluir pouco, já coloco um terceiro. Mas eu paro por aí. Aí eu começo a fazer a ablação do primeiro. Com o abocate do primeiro, já faço o quarto. Aí faço a ablação do segundo, com a ablação do segundo faço o quinto. Isso é um detalhe. Outro detalhe, como tu perguntou, que eu também concordo plenamente contigo. Tem 3 tributárias, aqui uma do lado da outra, tá? Uma é evidente que é a principal, que é a mais larga e tal, e essas duas são curtas e que saem dessa que é a principal. Eu não faço o tratamento das 3, né? Eu faço da principal. Se o segmento é curto, a gente imagina que o resto ela perde a força, ela diminui e murcha bastante, eventualmente deixando espaço para uma complementação com espuma, se for o caso, depois. Então, como eu tinha falado, não é religião, então a gente vai fazer principalmente tributárias, mas se precisar complementar,
a gente complementa. Então, assim que a gente vai fazendo, é uma técnica mais econômica e não usa tanto o abacate. A discussão para isso é o seguinte, que o Dr. Prufer, eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele tinha granulomas, que às vezes, a gente até no trabalho de laser dos pés, a gente descreveu isso. A gente achava alguns casos, ficava tipo um cordãozinho fibrótico, onde fez o tratamento por um tempo e depois desaparecia. E a gente notou que isso tinha relação com o lead menor. É como se, por exemplo, a veia queimasse incompletamente, ficasse uma flebite, desse uma reação mais inflamatória e que demora uns 3 meses e desaparece. E o Dr. Prufer falou que ele não tem isso na técnica dele. E que ele perguntou como é que a gente está fazendo com o Trendelenburg e que ele usa lead maior. Aí eu disse, pô, realmente, a gente já tem levantou essa lebre, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente já imaginava que podia ter relacionado ao lead maior, menos granuloma. E ele confirmou isso. E aí a crítica para mim, a própria técnica lá, para a forma como a gente está fazendo, é o seguinte: o esvaziamento da veia, né? Então, a justificativa do porco-espinho é que eles conseguem funcionar todas enquanto elas estão cheias, com o antitrem ou com a parte para baixo. Então, depois de todas puncionadas, faz o Trendelenburg para esvaziar, para evitar que dê esses granulomas, flebites, etc. Tá? E o contraponto disso é o seguinte: às vezes a gente faz punção com o paciente em Trendelenburg e essas veias estão cheias. Não é tão difícil de funcionar. E às vezes, mesmo o paciente reto, não antitrem, mas reto, que a veia esteja cheia, que a gente funciona, quando tu coloca o transdutor da eco, e com toda a tumescência que a gente faz, a veia fica colabada, ela não fica com sangue dentro, né? Tanto que a gente, quando tira a fibra, ela não tem sinais de sangue dentro dessa fibra. Então, são pontos bons de discussão que acho que a gente tem que pensar bastante isso. Será que precisa mesmo fazer tantas punções, deixar tudo pré-puncionado, depois fazer o trem para esvaziar? Isso realmente dá um diferencial? Ou será que a gente pode ir fazendo aos poucos e usando a tumescência e a compressão do transdutor da eco para esvaziar esses segmentos? A gente tem tido bons resultados, estamos bem satisfeitos com isso, mas acho que a gente tem que compartilhar com outros colegas, estudar, ver como os outros estão fazendo, e eu acho que por isso que é tão enriquecedor a gente estar estudando esse tema, né? É verdade. É verdade. É um tema que, na verdade, eu sou apaixonada por ele. Já há muito tempo eu não faço flebectomia, né? Então, eu uso muita técnica associada do endolaser nas tributárias e também faço complementação com a espuma quando se faz necessário. E vamos continuar estudando. Quem sabe a gente publica, né, Albernas? Tipo, a gente está coletando casos, temos uns casos bonitos mesmo para mostrar, sabe? Tipo assim, como vocês viram esses casos aí de uma semana já está murchando, a gente nota a diferença bem clara. E outra peculiaridade do que a gente faz é que a gente usa muito a Shiva, né? Não a Shiva, a hemodinâmica que a gente estudou. Então, tem casos que a gente deixa aberto de propósito e outros fecha de propósito para esperar ou para colaborar com essa diminuição da veia, né? Bom dia a todos aí também. Felicidade aos gaúchos, né, pelo dia da Revolução Farroupilha. Mas tu também é gaúcho, né, Palma? Bacana, né? Eu também sou gaúcho. Para ti também, né? Só está longe da terrinha. E aproveitando esse assunto, a gente está falando aí de neovascularização, né? É muito importante a gente entender assim, que essa neovascularização, principalmente na região da crossa, que é o foco desse trabalho, para trabalhar com o Hedgehog, são veias que são diferentes anatomicamente
e são veias que também têm uma característica de não ter uma parede média, então são veias muito finas. A abordagem cirúrgica realmente ela é um tanto quanto catastrófica para quem já fez essa abordagem. Eu já tive a oportunidade de tratar. É algo assim difícil, é uma dissecção trabalhosa, na maioria das vezes sangra, rompe. Então, assim, a busca por uma nova técnica sempre foi essencial. Eu, atualmente, não pratico a técnica do porco-espinho, mas faço bastante espuma nessa região, como sendo a forma de melhor resultado e menos complicações. Mas é evidente que a espuma também tem seus riscos de recanalização, porque nem sempre ela fecha totalmente. Quando a gente usa muita espuma, corre o risco de levar essa espuma para o segmento do plano profundo, então a gente fica muito receoso. Então, muitas vezes, a gente acaba usando menos espuma, porque também tem a possibilidade de reabordar com menos custo, com menos agressão, com muita facilidade. Uma outra região também que tem muita neovascularização é quando o paciente fez um stripping e no espaço safeno ele volta a desenvolver um novelo varicoso também muito grande. Eu já acho um pouco mais difícil reabordar isso através do laser, até porque assim já está mais distante da crosta, é muito fácil abordar com a espuma, e tem aquele fator que a espuma vai andando nos caminhos enquanto você consegue pelo menos visualizar ela. Mas a técnica do porco-espinho é muito interessante. O que chama atenção no trabalho, ele faz aquela menção do porquê que teve um processo que teve muitas complicações. A resposta eu acho que é muito clara, assim, que é a curva do aprendizado. Então, para a gente poder também desenvolver uma condição adequada de saber o resultado que vai encontrar, é exatamente como você faz nessa técnica dos pés ali. Você foi desenvolvendo cada vez mais, foi pegando mão, foi tendo uma curva de aprendizado maior e hoje você consegue ter os resultados melhores. Então, acho que a técnica do porco-espinho também vai ter uma curva de aprendizado muito grande para a gente trabalhar com lead, a energia que usa, a forma de punção. O uso do Trendelenburg nessa região da virilha é um pouco complicado, porque você levanta a perna, mas você não levanta a virilha, né? Então, você até pode, às vezes, trazer mais sangue. Então, realmente, eu acho melhor fazer por tumescência mesmo, né? E é interessante que ele usa uma tumescência com lidocaína que tenha epinefrina, né? Então, eu só me pergunto, eu acho que é o volume que faz essa constrição e não verdadeiramente a epinefrina, porque nós não temos uma parede muscular também. Então, realmente é o volume que faz. Não faz muita diferença o uso da epinefrina nesse ponto. Bom, de qualquer forma, é uma possibilidade. E outra situação que eu vejo que a gente tem que, aos poucos, ir desenvolvendo uma curva de aprendizado para a gente poder ter um resultado adequado, porque é trabalhoso de todas as formas. E eu concordo muito com você quando você falou sobre o uso da hemodinâmica, que é muito estudada no Shiva. E eu quero me reportar um caso de uma paciente que eu atendi essa semana, é uma gestante de 30 semanas, e ela tinha uma veia, uma tubulação imensa, assim, na coxa, na parte posterior, e que trazia até o pé imensas varizes, mas que a causa realmente era uma perfurante. Tanto que, assim, eu propus inicialmente um tratamento clínico para ela, uma reavaliação, e se o tratamento clínico não tiver resultado adequado, que basicamente poucos medicamentos se usam em gestantes, e principalmente se usa a meia elástica, abordar com laser, porque espuma na gestante seria catastrófico, né? Já ela é hipercoagulante. Então, eu acho que a abordagem e o conhecimento da hemodinâmica feito através de uma boa ultrassonografia vai dar condições de tomar essas decisões. E isso se traz também para a crosta, para você identificar o que está acontecendo e aonde você vai escolher os pontos de abordagem. Mas é um trabalho fantástico, eu acho que é estimulador, como diz a Nara, e vale a pena a gente aprofundar mais, porque é uma técnica que está dentro do nosso projeto de minimamente invasivo. Para isso. Muito bem. A gente usa essa solução
muito semelhante à nossa tumescência, que a gente usa de rotina, e a gente usa o vasoconstritor também. Parece que melhora um pouco, porque o risco na entrada, pegar algum vasinho, sempre diminui um pouco de possibilidade de sangramento. Pelo menos, eu não sei, a gente não sabe ainda, porque também não tem como comparar isso. Talvez pudesse se ter um trabalho usando tumescência com vasoconstritor e sem. Para a parede da veia, realmente não faz diferença. Talvez para as veias mais tronculares ali, para que tem alguma coisa de muscular, possa ainda dar alguma diferença. Para a safena, por exemplo, quando ela é mais grossa. Mas a gente percebe assim pouca equimose pós-operatório e não atrapalha a metodologia, né? Então, funciona muito bem. Bom, como eu falei antes, vou repetir, a gente tem pouca publicação na literatura. Então, o objetivo desse trabalho, às vezes a gente tem uma ordem de pensamento dentro da nossa especialidade, dentro da medicina em si, de basear muito em evidências, das coisas que têm evidências de meta-análise, trabalhos grandes. E nesse caso a gente fica, parece que meio sem chão, porque a gente está discutindo temas que são descrições simples de casos. É que realmente não tem nada na literatura, isso é uma tendência, e como tem uma perspectiva bem grande disso vir a ser usado com frequência no futuro, pela praticidade e pela lógica também, porque imagina, comparar uma abordagem de uma veia recidivada com endolaser, com uma abordagem cirúrgica, a gente sabe que com endolaser é muito mais fácil, né, de fazer. E também, assim, saber que isso não é um método para ser usado de forma sistemática. Isso é uma alternativa. Quando a gente tem algum caso de recidiva grande, a gente vai ter a cabeça aberta a pensar, olha, eu posso tentar aqui fazer a técnica do porco-espinho, ou vou fazer uma abordagem, como a gente falou da semana passada, que entra femoral adentro e vai puxando até a fibra entrar na área recidivada e daí começar a fazer o fechamento, que também é bem interessante. Ou associar as duas técnicas, então a gente tem bastante possibilidades. Bom, a gente, por hoje, encerra essa nossa discussão e já para a semana que vem vamos prosseguir nesse tema, né, falando de ablação de tributárias, possivelmente já entrando em alguma dos métodos que estão sendo divulgados recentemente aí por alguns colegas. Tá bom? E eu quero desejar, então, uma semana abençoada para todos, que a gente tenha bastante sucesso nas nossas atividades e saúde acima de tudo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau.